um roteiro que é o mesmo que nós temos aqui nos slides, tá? Vou deixar com o Felipe. Você pode, não vai ter para todo mundo, um por família, tá bom? Mas é a mesma coisa que tem nos slides. Nós vamos tratar hoje sobre como escolher presbíteros para a igreja. Tá? Nós temos uma eleição em vista, como os irmãos já tomaram conhecimento, nós já encaminhamos inclusive o edital de convocação para o grupo de membros da igreja, não o grupo geral, mas o grupo de membros. Esse edital de convocação prevê 2 vagas para presbíteros e 3 vagas para diáconos. Isso significa que tem que preencher todas as vagas? Não tem, não existe essa obrigatoriedade. Quem vai decidir isso, se vai preencher ou se não vai preencher? É a igreja. É a igreja, são vocês, membros da igreja, que vão decidir a partir dos seus votos, tá? Como a gente já mencionou aqui, nós temos todo um processo que está tudo detalhado no edital. Nós temos um período de indicações que já foi iniciado no dia 22, domingo passado. Aliás, é hoje, dia 22? Não, hoje é 29. Então foi domingo passado, vai até dia 12 de janeiro, período de indicações. O conselho vai se reunir para avaliar as indicações e depois, uma vez aprovados, os indicados, eles se tornam aspirantes. Como aspirantes, eles farão, por um período, um tempo de capacitação, diretamente comigo, até o mês, se não me engano, de fevereiro, lá para o dia 22, se eu não estou enganado. Então, mais ou menos um mês de capacitação. Depois desse período, o conselho se reunirá novamente para então avaliá-los mais uma vez e aprovar os que serão candidatos. E como candidatos, então, eles participarão da eleição. E na eleição vai depender da igreja, então, aprovar ou não os nomes que nós, como conselho, vamos encaminhar. Tá? Como é que é feito isso? É uma contagem muito simples. É necessário 50% mais 1 dos votos. É simples assim. Não atingiu 50% mais 1, o que a gente faz? A gente não faz. Aquela vaga não é preenchida, tá certo? E em outro momento a gente vai abrir um novo edital, se Deus conduzir, as vagas serão preenchidas, tá certo? Então não é uma coisa feita pelo conselho da igreja. O conselho apenas conduz o processo, mas é a igreja quem elege os seus presbíteros, tá certo? Muito bem, então como escolher presbíteros? Em algum momento, em alguma aula para frente, aí talvez eu fale sobre como escolher diáconos, mas hoje o foco principal é este. Vamos abrir, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, nós temos aqui as qualificações dos bispos e dos diáconos. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler com atenção. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou, entre parênteses aí, presbiterato, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo ou presbítero
não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Um outro texto que nós podemos ler agora na sequência é o texto de Tito. Logo depois das cartas a Timóteo vem a carta a Tito, no capítulo 1 de Tito. Tito, capítulo 1. Nós temos no versículo 5, Paulo dizendo: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo ou o presbítero, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que o contradizem, ou os que contradizem este ensino. Ok? Então esses são os textos bíblicos principais a respeito das qualificações de um presbítero. Então vamos à nossa lição de hoje, então, como escolher presbíteros para a igreja. Primeiro ponto, o que significa ser um presbítero? Irmãos, nós temos no Novo Testamento 2 termos para o mesmo ofício. Quais são os termos? O termo bispo e o termo presbítero. São 2 termos diferentes, mas que se referem ao mesmo ofício. Quais são os significados, as diferenças entre esses termos? Bom, a palavra bispo, ela traduzida de maneira literal seria um supervisor, alguém que exerce um governo espiritual, tá? Então o bispo, se inclina a supervisionar, administrar e cuidar da igreja local. Então o bispo tem essa conotação mais voltada à administração, ao cuidado com a igreja, à supervisão dos trabalhos, para que todos os trabalhos aconteçam de uma maneira correta, de uma maneira bíblica, ok? E o presbítero? A tradução literal da palavra presbítero é ancião. Ancião. O que é um ancião? É alguém de idade avançada, né? Então, essa palavra ancião, ela traz a ideia de um guia espiritual. Veja que uma coisa é o governo, outra coisa é o guia, tá? Então o presbítero traz mais essa ideia de um guia, de alguém que instrui, de alguém que orienta com base na sabedoria bíblica, com base na sua própria experiência, tá? E é alguém que, portanto, vai liderar com sabedoria e maturidade os irmãos, tá certo? Nós vamos ver em relação à idade também, esse é sempre uma questão pertinente. Se a palavra presbítero significa ancião, então o critério número 1 é que tenha bastante idade. É assim? Não é assim, como a gente vê na própria Bíblia, ok? Especialmente no exemplo de Timóteo. Timóteo foi um jovem, alguém em torno dos seus 30, talvez menos do que 40 anos, e já assumiu essa posição diante das igrejas, naquele tempo do primeiro século. Bom, segunda coisa dentro desse tópico é a distinção entre os presbíteros docentes e regentes.
Essa é uma distinção que se ancora na palavra de Deus, tá? Nós temos alguns textos, eu não vou aqui me delongar nisso, alguns textos que apontam para essa distinção. Por exemplo, aquele quando Paulo diz que são dignos de dobrados honorários aqueles que presidem bem e se afadigam na palavra. Então, dentre todos os presbíteros, tem aqueles que presidem bem e se afadigam na palavra, ou seja, há uma distinção aí, tá certo? Mas eu não vou explorar isso, apenas de passagem eu estou abordando essa questão. Nós temos na Constituição da Igreja essa distinção muito clara. Os presbíteros docentes são os ministros do Evangelho, comumente chamados de pastores. Então, os pastores das igrejas são presbíteros docentes. Por quê? Porque eles têm uma vocação, um chamado e uma capacitação especial para o ensino, para a pregação da palavra de Deus, tá certo? E os presbíteros regentes, eles são aqueles que se inclinam para a administração da igreja, para o cuidado, como nós vimos lá, a supervisão, a liderança da igreja, embora, como a gente vai ver, é desejável, é esperado que também os presbíteros regentes tenham capacidade voltada ao ensino e à pregação. Talvez esse não seja a ênfase maior do seu ministério, mas é necessário que sim, tenham qualificações voltadas à palavra de Deus, que manejem bem a palavra, estejam aptos para ensinar. Temos todas essas descrições como nos textos que nós acabamos de ler. Eu trago aqui para a gente observar, apesar da letra estar pequena, 2 artigos da nossa Constituição. Você que é presbiteriano há pouco tempo, saiba, a sua igreja tem um manual presbiteriano, ou uma Constituição, em que ali estão descritos todos os detalhes de como deve as igrejas presbiterianas do Brasil se organizar. Então ali nós temos no artigo 50 o seguinte: o presbítero regente é representante imediato do povo, por este eleito, ou seja, eleito pelo povo, e ordenado pelo conselho. Então há uma confluência de poderes, vamos dizer assim, né? A igreja elege e o conselho ordena. Quem tem poder de destituir um presbítero na igreja local? O conselho e a igreja, tá certo? Não é só a igreja, também não é só o conselho. Então, há uma confluência aqui, tá? De forma bem organizada na nossa Constituição. A coisa não está solta, não está largada, a coisa está bem amarradinha para que funcione bem esse processo, tá certo? Então, por este eleito e ordenado pelo conselho, para juntamente com o pastor fazer o quê? Exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja, aqui pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito e designado. Então, nesse trecho que fala ali, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja aqui pertencer, é que, por exemplo, o Mateus, ele é presbítero aqui na igreja presbiteriana Oceã. Se ele for, qual que é a igreja sua, Gessé? A igreja presbiteriana de Ribeirão Preto. Nova Canaã, é em Ribeirão Preto. Então, o Mateus não pode chegar lá e querer fazer parte da reunião do conselho e tomar decisões junto com os irmãos. Ele é presbítero de onde? Ele é presbítero aqui. É claro que ele vai ser honrado lá, com certeza, né? Assim como um presbítero de lá também é identificado como presbítero, mas ele não é presbítero lá. E o de lá não é presbítero aqui. Cada um tem a sua designação para atuação direta na sua igreja local, ok? E o artigo 51, compete ao presbítero o quê? Olha só, várias coisas que competem ao presbítero. Primeiro, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então, o presbítero tomou conhecimento de alguma situação de pecado. O que ele vai fazer? Ligar para o pastor, né? Pastor, tem um problema ali, você precisa resolver. É assim? Não.
está ali. O que ele tem que fazer primeiro? Tentar corrigir, tá certo? Tentar corrigir isso por meio de admoestações particulares. Compete ao presbítero advertir, chamar a atenção, exortar. Então, quando você elege alguém para presbítero, você está dizendo: eu quero que esse irmão cumpra isso na minha vida e na minha família. Eu estou investindo ele de autoridade para chamar a minha atenção, para cuidar da minha vida, para me pastorear, para me liderar, para me dizer quando eu estou errado e o que eu preciso mudar. É isso que você está dizendo com o seu voto, tá certo? Se por acaso aquele que você votou não for eleito, foi eleito alguém que você não votou, você não está livre disso também, porque é uma coisa da igreja, que nem presidente da república. Você pode não ter votado no presidente da república, mas ele é o seu presidente, ele é o presidente do seu país. Então, é a mesma coisa o presbítero. Você pode não ter votado, mas se foi eleito, ele é investido de autoridade para cumprir isso aqui que nós estamos lendo aqui. Compete a ele fazer isso. É claro que com respeito, é claro que com cuidado, né, que é pertinente ao cargo, com toda a seriedade necessária, tá certo? Mas é para isso que ele foi posto como presbítero na igreja. Segundo, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Então, compete primariamente ao pastor a visitação, mas os presbíteros também podem visitar junto com o pastor, podem visitar sem o pastor. Desde o ano passado ou retrasado, nós já temos procurado fazer as visitas do conselho, para aproximar o conselho da igreja e a igreja do conselho, que às vezes fica um negócio meio, né? Existe um abismo, né? Um oceano de distância entre os irmãos, entre os membros e o conselho da igreja. Então esse tem sido o nosso esforço. Até, mais uma vez, relembramos, os irmãos podem nos convidar para fazermos visitas a você, e vai ser uma alegria enorme para a gente. Até em Campinas nós já fomos visitar. Então a gente pode ir na sua casa tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Distância não é o problema, tá certo? A gente gosta de ir, de levar a palavra, levar a música, para a gente louvar o Senhor junto, orarmos juntos. É assim que a gente faz, tá certo? Pode nos convidar, que é uma honra e um prazer para a gente fazer isso. C. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Então veja o papel de liderança dos presbíteros. De cuidado, de pastoreio. Quem são os neófitos? Neófitos são os novos na fé. As pessoas estão chegando, tá? É função do presbítero. Ah, mas a gente ainda não tem um ministério de recepção. Presbíteros, vocês têm esse papel aí, é de vocês isso daí. Pegar, trazer para perto os novos na fé, instruí-los. É claro que eu tento fazer a minha parte, conduzo o curso de doutrinas, né? Mas é uma força-tarefa aí, todos os presbíteros estão envolvidos nisso, tá? A pessoa a quem você indicar ou eleger para presbítero é alguém que vai ter essa função de educar, de ensinar os novos na fé, consolar os aflitos. Sempre estamos lidando com pessoas em situações de maior fragilidade. Tem que ser alguém preparado para isso, preparado para lidar com as suas próprias angústias e dificuldades, mas também levar consolo, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, levar o consolo que ele próprio tem recebido da parte de Deus, né? Que mais? Cuidar da infância, alguém que vai pastorear as crianças, alguém que vai pastorear a juventude. Ah, mas eu não tenho, minha inclinação não é para cuidar de crianças, não é para cuidar dos adolescentes. Cada um de nós tem os seus perfis diferentes, tem suas diferenças, né? Mas se precisar, a gente tem que estar disposto. O presbítero, ele tem que estar qualificado e preparado para atuar em qualquer situação, tá certo? Por quê? Porque a igreja, ela não tem um público-alvo, o presbítero não tem um público específico-alvo, ele é presbítero da igreja inteira. Ele é presbítero desde os novos na fé, aos idosos, às crianças. Ele está envolvido em tudo. É claro que ele vai ter uma ênfase, tanto é que nós dividimos em ministérios aqui, né? Então, cada um vai cumprir um papel
mais específico, isso é normal, tá? Mas também existe esse aspecto geral do trabalho do presbítero. O que mais? Orar com os crentes e por eles. Tem um presbítero da igreja de Praia Grande, lá da Guilhermina, que ele tem esse hábito de, todas as vezes que ele vê um visitante na igreja, ele chama para conversar. E não raro, ele leva para um canto e ora com essa pessoa. Isso é muito bom, né? É algo a ser reproduzido, né? É uma bênção isso daí. Por quê? Porque a pessoa está sendo bem recebida, já está se identificando com o presbítero, como seu líder, como alguém que pode ajudar na caminhada, né? Então, orar com os crentes, orar pelos crentes também, não só uma oração direta com a pessoa, mas ter uma vida de oração, orar pela igreja é fundamental. Outra coisa, informar o pastor de casos de doença e aflições. Às vezes o pastor não está tomando conhecimento, né? Não sabe ainda do que está acontecendo, o presbítero pode levar o conhecimento disso ao pastor, para o pastor dar uma atenção especial naquela situação. Outra coisa, distribuir os elementos da Santa Ceia, que é um privilégio enorme, não é apenas uma questão logística, né? Vamos dizer, é um símbolo de serviço, né? Aquele que está servindo a Santa Ceia está simbolicamente dizendo: eu sou o teu servo, eu estou aqui para te servir. Basicamente é isso. Quando um presbítero chega com a bandeja e leva até você, é isso que está sendo comunicado. Nós estamos aqui para compartilhar Cristo, para servir aos membros a comunhão com Cristo, aquilo que nós temos desfrutado e aprendido, estamos entregando a vocês. Isso é feito simbolicamente na ministração da ceia, mas isso deve ser visto no dia a dia do servo de Deus. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, também, quando tem ordenação de oficial, ordenação de pastor, os presbíteros presentes, né? Os presbíteros são chamados ali para impor as mãos, tá? Para fazer parte dessa investidura de autoridade. E último, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Então, o presbítero da igreja local, eu acabei de falar que o presbítero Mateus não é presbítero lá na Nova Canaã, mas ele pode ter funções no sistema presbiteriano que de alguma forma pode tocar aquela igreja. É que não sei se não é o mesmo sínodo, sei lá, de alguma forma, acho que não tem nenhuma conexão, né? Mas, por exemplo, Mateus, ele é representante no ano que vem, esse ano já foi, né? No presbitério. Então, ele representa a igreja presbiteriana Oceã no presbitério de São Vicente. O presbitério toma decisões que são pertinentes às igrejas dessa localidade. Então, ele é presbítero aqui, mas ele participa das decisões sobre as igrejas locais dessa região. Se ele for designado representante do presbitério no sínodo, a participação dele nas decisões será não só sobre essa região, mas sobre uma região maior da igreja, no sínodo, no caso aqui é o litoral paulista, que pega desde o Vale do Ribeira até Santos. E se no sínodo ele for representante, aliás, é do presbitério, né? No Supremo Concílio, que eu prefiro chamar de Assembleia Nacional ou Assembleia Geral, enfim, não gosto do nome Supremo Concílio, né? Se ele for eleito pelo presbitério como um representante ao Supremo Concílio, ele participará das decisões que afetará toda a igreja presbiteriana no Brasil, tá certo? Então é muito importante o que nós fazemos numa igreja local. Nós estamos colocando sobre homens uma responsabilidade muito grande, tá? Então a gente precisa cuidar muito bem dessa decisão, tá certo? E ainda nesse primeiro ponto, duas confirmações
não sei se é possível, mas se bem que dá para ler, né? 2 confirmações que são necessárias para alguém que deseja ser, ou que talvez alguém deseje por ele ser presbítero, né? A primeira é a confirmação interna. O que está lá em 1 Timóteo 3:1? Fiel. Ninguém, gente. Ninguém quer ser presbítero, né? Eita. Se tivesse alguém que quisesse ser presbítero, ia falar agora, de cabeça o texto. Fiel é a palavra e digna. Como é que é? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. O que é almejar? É desejar, ter o desejo no coração, né? Então existe essa confirmação interna. O irmão precisa sondar o seu coração. Espera aí, eu desejo ser, eu almejo ser um presbítero, liderar a igreja, cuidar do povo de Deus, ainda que, lógico, quem tem esse desejo, ao mesmo tempo tem aquela convicção que Paulo expressa, né? Eu sou pecador, eu não sou digno disso, né? Eu não mereço, mas eu tenho esse desejo no meu coração de servir nessa área, né? Então precisa haver essa confirmação interna no coração. Mas a confirmação interna, ou o desejo interno, não é suficiente. Existe uma confirmação que precisa ser externa por parte da igreja, e aí eu faço menção a Tito, capítulo 1, versículo 5, está escrito o quê? Nós já lemos hoje? Por esta causa te coloquei, eu te mandei para Creta, para que pusesses em ordem. Isso. Tem outro texto, a gente poderia ler lá de Atos 20, né? Que fala Atos 20, se eu não estou enganado, agora me fugiu, em que o apóstolo Paulo fala para constituir presbíteros, né? Promover a eleição de presbíteros, ou seja, não é alguém se identificar como presbítero, alguém se projetar para isso, ou alguém desejar esse encargo, depende da confirmação externa. A igreja precisa confirmar isso, né? Os pastores, os ministros, o conselho precisa anuir, tá certo? Não basta só a igreja também, como nós vimos aqui, tá? A igreja tem a sua participação e o conselho tem a sua também, ou seja, aqueles que já são presbíteros, aqueles que já são pastores, eles também precisam reconhecer na vida daquele irmão essa qualificação, tá certo? Vou dar um exemplo. Tem igrejas que fazem assim, me parece que é algo que não é aconselhável, nem biblicamente, nem vejo isso no manual, de forma tão clara. Mas no meio de uma assembleia de eleição, alguém simplesmente chegar, eu indico fulano de tal. E aí, de repente, todo mundo votar naquele irmão, sem antes passar por todo esse critério que a gente tem orientado, indicação, capacitação, etc. e tal. Convém que o conselho dessa igreja aprove e ordene esse irmão, sem fazer qualquer verificação? Não convém, não convém. Porque tem situações em que o conselho está a par de situações que a igreja não está a par. Entende? Então precisa haver uma confluência, tá certo? E a nossa Constituição, ela aprova isso, essa confluência, tanto o conselho ordenando, como a igreja elegendo, né? Tudo isso compõe então um quadro mais ideal possível. Tudo isso livra a igreja de problemas infalivelmente? Não, problemas vão acontecer, né? E vamos ter que lidar com os problemas, mas é um sistema seguro, é o melhor, pelo menos que eu conheço, né? Muito bem, então o que significa ser um presbítero? Já vimos bispo e presbítero, a diferença, já vimos a parte constitucional, docentes e regentes e as confirmações interna e externa. Segundo ponto, como que a igreja pode identificar os homens que Deus deseja como presbíteros? Como é que a igreja pode identificar isso?
né? Alguns irmãos já falaram comigo, mas pastor, dá uma dica. Quem que o conselho está vendo para cobrir esses papéis aí, essas vagas? Fala, meu irmão, deixa o Espírito Santo falar, né? Faça jejum, oração, Deus vai... Não, não é assim que eu falo não, tá bom? Não é só isso, é assim também, a gente vai ver depois. Mas existem critérios que a gente precisa analisar. E não é o pastor que tem que dizer, né? É esse ou é aquele. Eu posso até estar percebendo alguns potenciais como pastor, mas se a igreja não perceber, então esses que eu estou percebendo não servem. Por isso que eu não posso, entende? De forma direta assim, colocar a coisa da maneira como eu desejo, porque precisa haver essa confirmação, não só do pastor, mas uma confirmação massiva da igreja, entende? Então, quais são os critérios? Tem os dois textos que nós já lemos ali, são critérios bíblicos. Eles se resumem, na minha divisão aqui, alguém pode dividir de forma diferente, em 3 áreas: a área do caráter, da família e das habilidades. Então essas coisas a gente precisa analisar. Do ponto de vista do caráter, o que a igreja precisa observar? Tem que ser marido de uma só mulher. Aqui está fácil, né? A gente não tem no nosso país, graças a Deus, a cultura da poligamia. Mas se houvesse algum polígamo aqui na igreja, esse já seria, né, imediatamente descartado. É o que acontece em campos missionários, em que existe a poligamia, né? Esses que são polígamos, eles não são chamados a escolher uma e abandonar as outras, mas eles não estão qualificados para assumir liderança como presbíteros na igreja, tá certo? Outra coisa, ser irrepreensível, não arrogante. O que é alguém irrepreensível? É alguém que não tem que ser repreendido. Não é que não tem 100%, mas alguém que tem um caráter ilibado. É alguém que procura andar de acordo com os padrões de Deus, né? É alguém que você olha assim e fala, mas peraí, eu não tenho nada para falar dele. Não tenho nada ele não pode ser repreendido por nada. Não tem nada exagerado que mereça uma repreensão, tá certo? Outra coisa, alguém não arrogante, alguém que é humilde, né? Alguém que não se eleva a posições de forma arrogante, né? É alguém que pode até ser percebido como líder, mas não é alguém que se projeta, é alguém que é humilde, é alguém que é simples, alguém que não é altivo. Outra coisa, moderado, controlado, sensato, alguém que você não vê que é uma gangorra, sabe? Tem pessoas que são gangorras. Uma hora está super bem, a pessoa, nossa, ela parece um furacão aqui, ela faz tudo, ela realiza, ela abençoa as pessoas, ela faz de tudo por todo mundo. Daqui a pouco acontece alguma coisa na vida daquela pessoa, ela está ali cabisbaixa, aí vão perguntar para ela o que aconteceu, aí ele não sabe, fica ali, está amuado, isso é gangorra, não é bom. A Bíblia fala, depois vocês podem ler, todas essas palavras aqui estão na Bíblia. Não inventei nenhuma delas aqui, tá certo? Tem que ser alguém moderado, equilibrado, com autocontrole, né? Sensato, a sensatez, né? O que mais? Alguém justo, piedoso e modesto. Por que tem que ser alguém justo e piedoso? Porque ele vai ter que tomar decisões pela igreja. Infelizmente, nós não podemos escolher os juízes do Supremo Tribunal Federal. Tampouco podemos escolher os juízes da primeira instância. Ninguém pode escolher um juiz, né? Tem sistemas em outras democracias que existe essa possibilidade. Na igreja existe essa possibilidade. Quando você está escolhendo um presbítero, você está escolhendo um juiz, porque em casos de disciplina, o presbítero, ele cumpre o papel, a função de juiz para julgar determinados casos, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser alguém justo, tem que ser alguém piedoso, alguém que é movido pela sua fé,
não é movido pelos seus interesses, é movido pela sua fé. Isso é ser piedoso. O que mais? Alguém modesto, não é alguém extravagante, né? Alguém hospitaleiro, que é o quê? É o acolhedor. O hospitaleiro é aquele que acolhe bem. Pode ser o acolhimento na sua própria casa, se necessário, o acolhimento aqui na igreja. Veja como as pessoas recebem, como os homens estão recebendo e acolhendo outras pessoas. Ou se alguém que quando tem alguém novo, cria resistência. Às vezes acontece isso. Tem pessoas avessas a pessoas novas. O presbítero não pode ser avesso a pessoa nova. Ele está o tempo todo conhecendo pessoas novas, acolhendo pessoas novas, servindo pessoas que ele nem mesmo conhece suficientemente. Tá? Que mais? Não dado ao vinho. Quando a gente fala aqui não dado ao vinho, não é alguém que não bebe em hipótese alguma um vinho, uma cerveja, alguma coisa assim, tá certo? Mas é alguém que não ama a bebida alcoólica, alguém que não toma a bebida alcoólica a ponto de perder a sua consciência, né? Eu particularmente não gosto. Eu tomo um dedo de vinho por ano. Tá, 2, vai, um no Natal e um no Ano Novo. É só, eu não gosto. Tá? Mas eu não posso recriminar alguém que na sua casa, com a sua esposa, toma um vinhozinho. Certo? Porque a Bíblia não condena isso. O que a Bíblia condena? Embriaguez. A Bíblia condena você habitar no vinho, habitar na bebida alcoólica. Isso é um problema sério. Tá? Agora, o presbítero, ele, por dever de consciência, para não defraudar o irmão que por vezes ainda é imaturo na fé, qual que é a opção dele? Quando eu estou em público eu não tomo, porque a gente sabe no Brasil que a bebida alcoólica ela é quase que sinônimo de devassidão. Então, para não ter mau testemunho, evitar. Não significa que você, por exemplo, está com a sua família e alguém está bebendo bebida alcoólica, você tem que proibir. Não é necessariamente isso. Ou eu não vou estar aqui, vocês bebam aí, eu vou embora. Não é esse o ponto, entendeu? Mas é o testemunho. Eu prefiro não beber. Eu prefiro não participar disso. Por quê? Por causa do que alguém pode pensar. É simples assim. Na hora de tirar uma foto, né? Se você gosta de beber na sua casa, beba lá sua cervejinha, o seu vinhozinho ali, acabou. Não passe de um copo para você não exagerar, né? Mas não vai tirar foto de você com um caneco na mão, né? Porque não cai bem, né? Nós vamos ter que conversar depois, sério aí, você não vai gostar, entendeu? Então já evita de cara, para não termos problemas, tá bom? Não violento, cordial. Violência, não só violência física, mas às vezes violência verbal, alguém agressivo verbalmente, fala o que pensa, machuca, né, as pessoas e tal, isso é um problema. Então tem que ser alguém que não é violento, alguém que é cordial, alguém que mede as suas palavras, mede o seu comportamento. Amigo do bem, que não se irrita facilmente, né? E tem que ter, como diz meu pai, tem que ter pele de hipopótamo. Vai tomar pancada de tudo que é lado, vão zoar você, vão brincar com a sua cara. No conselho mesmo tem as piadinhas nossas internas lá, né? Se não tiver, se não gostar de brincadeira, se ficar irritado por bobagem, não entra nessa. Se você for representante do presbitério, então, aí lascou, né, Felipe? O pessoal brinca, zoa mesmo, é o nosso jeito, o jeito brasileiro de ser, entendeu? Não adianta. Então tem que ter flexibilidade no trato com as pessoas, tem que ter tranquilidade, entendeu? Não se irritar por qualquer coisa, não responder à altura, tem que sofrer impacto e aguentar. Inimigo de conflitos, alguém conciliador. Ao invés de se envolver em conflitos, procurar resolver os conflitos, né? Não amante do dinheiro, né? A questão como é que é a palavra?
a ganância, né? Então, não amante do dinheiro, alguém que está sempre preocupado com o dinheiro, não é alguém que não vai trabalhar, não é alguém que vai negligenciar o cuidado da sua família, porque agora vai cuidar das coisas de Deus, então acabaram os negócios. Não, mas é alguém que não ama o dinheiro, é alguém que está disposto a ganhar menos para poder servir melhor a igreja, melhor a sua família, né? É alguém que não ama o dinheiro, usa o dinheiro para aquilo que ele é necessário, mas não faz do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus, tá? E bom testemunho dos de fora, né? Também as pessoas de fora precisam dar bom testemunho acerca daquele irmão. Isso tudo em relação ao caráter. Em relação à família, governar bem a casa, criar filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, se alguém não cuida bem, um homem não cuida bem da sua casa, da sua família, não pode ser um bom líder na igreja. Agora, você olha para um irmão, você vê que ele passou por lutas na sua família, ele cuidou da sua família, ele pastoreou a sua família não se desandou dos caminhos do Senhor. Esse é um homem para ser observado, esse é um homem para ser analisado com carinho. Por quê? Porque é fundamental a maneira como um homem cuida da sua família para se tornar um presbítero da igreja. E ainda as habilidades, tem que ser alguém apegado às escrituras, né? Tem que ser alguém firme na doutrina, alguém apto para ensinar e exortar, e apto também para convencer os contraditórios. E ainda a experiência cristã, não pode ser alguém novo convertido. Então, são várias habilidades necessárias para um presbítero, tá certo? Se alguém cumpre perfeitamente o primeiro e o segundo, mas não tem nada do terceiro, é um problema. Se alguém tem muito o terceiro, mas é um pouco mais ou menos no primeiro e no segundo, também tem que tomar cuidado, porque a gente não precisa de teólogos, de peritos em grego e hebraico, né? Embora seja desejável, até para os presbíteros regentes, o conhecimento das línguas originais. Mas o que a gente precisa é de um conhecimento amplo e crescente da palavra de Deus. Não é alguém que já aprendeu, já fez determinados cursos no passado e isso já lhe é suficiente. Não, é alguém que está constantemente aprendendo, que está se aperfeiçoando, que vai crescendo, tá certo? Então, está aí um compilado aí dos critérios bíblicos. Critérios não bíblicos que por vezes são levados em consideração pela igreja. Já estamos caminhando para o fim, não dispersem, pessoal. Olha lá, status social e econômico. Só porque o irmão é bem sucedido financeiramente ou socialmente. Isso é um problema. Você colocar alguém só porque a pessoa é bem sucedida em qualquer área da vida, isso não vai ser bom, tá certo? Popularidade, só porque o irmão é conhecido e querido pela igreja. Tem irmãos amados, queridos, mas não é por isso que eles são necessariamente qualificados para o presbiterato. Idade ou experiência, só porque o irmão tem mais idade e mais anos de experiência. Isso também não é um critério confiável. É claro, o presbítero, como a gente viu, é o ancião. Mas o ancião... Minha voz vai começar a falhar. O ancião, ele não é necessariamente aquele que é mais idoso, mas é alguém que tem experiência suficiente, maturidade suficiente na fé. Tá? Essa maturidade pode vir com mais idade. Na maioria dos casos é assim. Quanto mais idoso, mais maduro. Mas também pode vir numa idade mais reduzida. Foi o que foi identificado, por exemplo, no Mateus, pegando o Mateus de exemplo aqui, mas é porque ele é o mais novo, né? Tem 20, obrigado meu irmão, obrigado. Ele tem 23, né? Dia 6 agora, 24 anos. Aí. Vai ler a Bíblia em janeiro? Vai ler a Bíblia inteira em janeiro? De novo? Aí.
Sigam esse exemplo aí, ó. Vai ler a Bíblia inteira de 1º a 31 de janeiro. Quantas horas por dia, mais ou menos? Olha, é que você lê rápido. Mas é um desafio grande, né? Não é todo mundo que tem, ainda mais, né, quem tem filho para cuidar, casa, não sei o que e tal, é difícil, realmente. Mas é um desafio. Aliás, eu vou trazer um desafio de leitura também, estou me preparando para isso, logo mais eu comunico os irmãos. Que mais? Tempo como membro. Só porque o irmão tem mais tempo como membro da igreja, às vezes as pessoas têm essa noção, né? Tem que ser o irmão X, porque ele está há mais tempo que o irmão Y. O critério de tempo não é o melhor. Tá? Por quê? Porque o irmão X pode estar há 200 anos na igreja, mas o irmão Y, que chegou, sei lá, 1 ano, 2 anos, ele atende aqueles critérios que eu pus no slide anterior, melhor do que aquele que está há 200 anos na igreja. Entende? Então a gente tem que olhar para os critérios bíblicos e não estes. O que mais? Habilidade administrativa. Só porque o irmão tem habilidade administrativa, também não pode. Esse irmão seria ótimo no conselho para ser o secretário. É bom ter um bom secretário. Para o conselho é uma maravilha, né? Ter alguém que sabe mexer, sabe fazer as coisas, ou um bom tesoureiro, ou um bom sei lá o quê, né? Um bom gestor de recursos financeiros, isso é maravilhoso, mas esse não pode ser o critério para um presbítero. É bom que tenha alguém, pessoas, irmãos com essa qualificação, mas não pode ser só isso. Por isso que eu coloquei o só em todas as descrições. Só isso não serve, não serve. Tem que olhar para o caráter, tem que olhar para a família, tem que olhar para as habilidades relacionadas à palavra. E por último, e não menos importante, a aparência e o carisma, né? É que nem o santinho, né, nas eleições, o pessoal sai antes do dia da eleição municipal, federal, dispensando um monte de folhetinhos com a cara dos candidatos, né? Por quê? Porque muita gente vota por conta daquela aparência da foto que está ali. Não sabe nada da pessoa, mas olha para a foto e fala, esse aqui é o meu representante. O povo brasileiro ainda tem um pouco disso, né? Não sei em outros países, provavelmente também seja assim. Mas a gente não pode se deixar guiar pela aparência. Embora bonito mesmo, eu não conheço ninguém aqui nessa igreja. Só tem homem feio aqui. Mas, de repente, alguma mulher, né, olha para isso, esse aqui é mais bonitinho, esse é o menos pior. Aí vai e vota no menos pior. Não pode ser esse critério. Alguém sorridente, alguém sociável, né? Esse não é o melhor critério. Melhor que seja alguém sociável, mas não pode ser o único. Tá bom? Muito bem. Terceiro, quais funções esses homens deverão desempenhar? O que eles vão fazer? Aqui eu vou passar um pouco mais panoramicamente. Pode colocar aí, por gentileza. Nós temos ali no texto de Atos 20, 28. O presbítero ele vai cuidar, ele vai exercer autoridade, ele vai pastorear. Em Atos 20, 29 a 31, ele vai vigiar e proteger a igreja. Em 1 Pedro 5, 2 a 4, ele vai pastorear. Atos 15 a 16, ele vai examinar questões, é alguém que vai fazer exame, que vai olhar para determinadas demandas. Aqui em Atos 15, tinha uma demanda específica e os presbíteros tiveram que se debruçar sobre aquela questão para resolver aquela questão. Atos 15, 22 a 29 e o 16, 4, emitir pareceres e julgamentos. O presbítero faz isso, está lá na Bíblia, né? O presbítero está para julgar também questões diversas. Então, ele vai dar o seu parecer, ele vai fazer o seu julgamento em determinada situação que houver demanda na igreja, tá? E por último, disciplinar visando restauração. Está lá em 2 Timóteo 2. O presbítero, ele disciplina, mas ele disciplina com amor, visando sempre a restauração. Então, essa é a função dos presbíteros. 4. Como a igreja deverá tratar os homens que Deus colocar como presbítero? Como que a igreja vai receber? Um texto que resume isso está em Hebreus 13, 17, que diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes
e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Eu brinco com o pessoal aqui, às vezes, com alguns memes na internet, não sei se vocês já viram, tem alguns interessantes, de ovelhas que se voltam contra os seus pastores. Vocês nunca viram, né? Procurem e vocês vão dar risada, né? E é exatamente assim que acontece na igreja. É engraçado, mas é trágico. A gente que está na pele, a gente sofre às vezes umas pancadas que dói, viu? Mas, por exemplo, tem um vídeo que a ovelha, ela quer se alimentar, mas não sei por que razão o pastor está tentando colocar uma barreira né, para ela ir até lá, e aí ela dá um monte de cabeçada nele, né, fica batendo até ela conseguir se alimentar ali. É muito engraçado. Aí tem uma outra que o pastor está de pé numa estrada e um monte de ovelhas, de repente vem uma e dá uma pancada no pastor, ele cai, e é uma pancada pesada mesmo, ele cai mesmo assim, feio. Aí o que as ovelhas fazem? Vão proteger o pastor? Não. Todas elas saem correndo assim. Aí o pastor sozinho ali dá uma levantadinha assim, não sabe onde está a outra ovelha que bateu nele. Daqui a pouco ele está assim, se levantando, vem ela de novo e derruba ele de novo, e as outras foram embora. E aí depois ela vai atrás. Então, infelizmente, às vezes acontece isso, né? Não que as ovelhas têm que ficar bajulando o pastor, a ideia não é essa, não é isso que o pastor ou os presbíteros, né? Aqui eu estou me referindo aos presbíteros em geral. Não que os presbíteros têm que ser bajulados pela igreja, mas o que cabe, qual é a postura adequada de uma ovelha para com os presbíteros que a pastoreiam? É isso aqui, submissão, né? Por quê? Por gratidão, porque eles zelam pela alma, eles cuidam das ovelhas, tá? Para que possam fazer isso com alegria e não gemendo. Às vezes o presbítero, o pastor tem que cuidar, mas cuida gemendo, porque não está recebendo, às vezes em troca, né, o que é esperado. Então, está aí um texto que resume bem como deve ser a tratativa das ovelhas, da igreja, para com os seus presbíteros. Esses dias a gente estava brincando lá em casa, eu com as meninas, a Mara, sobre os coletivos. Coletivo disso, coletivo daquilo outro. Aí alguém falou, qual é o coletivo de ovelha? Aí a Lívia já respondeu, é igreja. Coletivo de ovelha é igreja, né? Muito bem. 5. Como a igreja deve se preparar para a eleição de presbíteros? Aqui a gente encerra, tá? No microfone aí, quem pode ler no microfone? Abre nesses 3 textos aí, Lucas 6, 12 a 16, Atos 13, 1 a 3 e Atos 14, 23. Quem pode ler aí no microfone, rapidamente? Primeiro Lucas, pode ler só o comecinho, o 12 e o 13, se não me engano já está o que precisa. Rapidinho, Lucas... Viviane. Lucas 6, 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si e os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Até aqui. O que Jesus fez antes de escolher os seus apóstolos? Passou a noite orando. Oração. Atos 13, 1 a 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. É 13. Atos 13. Ai, desculpa, pastor.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, estavam reunidos vários homens, vários líderes naquela igreja. Enquanto eles estavam adorando, orando, o Espírito Santo se manifestou, falou: separai estes para a obra que os tenho chamado. E o que eles fizeram antes de mandar eles para essa missão? Eles oraram, jejuaram, oraram e então impuseram as mãos e eles foram. Então é assim que a igreja se prepara, em oração. E o último, Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Isso, fazendo então a eleição dos presbíteros, orando com jejuns, né? Encaminhar então esses presbíteros. Então, irmãos, qual é o padrão bíblico de preparo? Além dessa instrução que nós estamos fazendo, é nosso dever fazer isso. É a igreja orar. E nós também do conselho. Nós orarmos por isso, jejuarmos também, né? É um ato importante da vida cristã. Não é para todos os momentos necessariamente. Tem gente que vai querer fazer jejum toda semana. Tem uns que fazem até jejum intermitente, pena que não oram, né? Só fazem um jejum intermitente. Mas para a escolha de líderes na nossa igreja, isso é fundamental. Eu acredito que isso precisa ser resgatado nas igrejas. Antes das eleições para presbíteros e diáconos, nós orarmos. Temos tempo de oração individualmente, nas famílias. Colocarmos diante de Deus essa questão, para que Deus levante os homens adequados para cumprir esse papel tão importante na vida da igreja. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Senhor nosso Deus, te damos graças pela tua palavra, pelo ensino que hoje o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a nossa igreja e ajude a nossa igreja a fazer uma boa escolha de presbíteros e diáconos no mês de março. Que o Senhor, ó Deus, ilumine as mentes e os corações, para que possam compreender a tua vontade. E também, ó Deus, levanta e capacita aqueles que o Senhor já determinou para esta igreja, para cumprir o papel de presbíteros e diáconos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.